Mas como é que vocês vieram parar nessa profissão que vocês exercem hoje? Nossa, eu tô na internet há muito tempo, na verdade. Agora, toda vez que eu usar a palavra tempo, eu vou... Mas eu estou há muito tempo. Tempo livre ou tempo ocupado? Começou quando, Robertita? Há muitos anos, porque eu sempre fui um tanto subversiva, assim. Então, na escola, eu era representante de sala. Na hora de apresentar trabalho, eu era a que mais falava. Então, eu sempre fui da comunicação e sempre trouxe algumas pessoas comigo. Então, eu tive blog, aí eu tinha um perfil no Facebook com o E você falava sobre o quê? Eu sempre falei sobre a vida. Sobre militância, sobre o meu corpo. Eu sempre mobilizei opinião pública, assim, de uma certa forma. Só que as coisas foram acontecer na pandemia. Porque eu falo que estava todo mundo conectado no mesmo canal. Exato. E aí, ao mesmo tempo que uma das maiores pragas do mundo históricas aconteciam, a minha vida virava de ponta cabeça. Então, enquanto os meus amigos estavam sendo mandados embora do trabalho, voltando para casa dos pais, eu estava fechando as minhas primeiras publicidades. Então, eu tive que entender o que eu era, como que eu era e o que estava acontecendo. Algumas pessoas contaram as mudanças que aconteceram durante a pandemia, e aí uma vez aconteceu uma frase aqui que eu acho que simboliza muito, então eu digo quando alguém fica meio assim, ai meu Deus, a minha vida melhorou na pandemia, como é que eu digo isso? Então a gente disse assim, que a pandemia foi terrível, mas a quarentena me ajudou. O fato de que as pessoas estavam, né, estavam em casa naquele momento me ajudou. A despeito do motivo. Então assim, o motivo é terrível, mas o fato de que estavam em casa... Pra não sentir... Porque às vezes eu fico me sinto culpada. E algumas pessoas que já contaram uma mudança que aconteceu nesse momento, e pra gente também foi. Então, a gente conversou isso sobre aqui um dia, então eu sempre falo pras pessoas, é esse conceito, é tipo assim, a despeito do que foi ruim. Mas a situação de fazer as pessoas ficarem em casa... Boa. Ajudou a se conectarem no mesmo lugar. Não é minha não, não é minha não. Isso aqui foi um conceito que aconteceu em algum momento aqui no Vênus. Sim. Ótimo, isso é ótimo mesmo. Porque no final das contas a gente entende o como eu tiro proveito disso sem me sentir culpada mesmo. Eu acho que a palavra é culpa. Porque mudou muito na pandemia. Muito, foi drástico, revirou a minha vida. Então, eu sou uma mulher vinda da periferia, de uma cidade periférica, de uma família Silva, e hoje eu tô aqui falando com Nubank Ultravioleta, Somos primas. Somos primas, eu, você Silva. E mais 70% do Brasil. Não, em algum lugar dessa árvore... Em algum lugar distante, mas a gente chega. A gente chega. Chega e nesse alguém Silva. vai ter que ter um pote de ouro aí no meio desse... Algum tio vai aparecer. Vai aparecer. Ou alguns. Porque pode ter uma meia dúzia de... Pois é. E aí foi isso. Minha vida virou... Mas eu sempre estive na internet há muito tempo. E aí as coisas aconteceram na quarentena. Mas tá há 4 anos, então, vivendo somente disso. Somente de tudo isso. De tudo isso. E no Insta você estava desde quando? No Insta eu tô... eu sempre tive um perfil, mas a minha principal rede era o Facebook. Então eu transicionei do blog Facebook para o Instagram. E aí agora a gente tá com a obrigatoriedade do TikTok, né? Você faz? Não. É que a gente tá com obrigatoriedade, mas não quer dizer que eu faço. Mas até aí... Não consigo, aí é demais pra mim. É muita Porque coisa. É um outro público, é uma outra linguagem. Tempo de linguagem, né? E é difícil até, isso eu senti muito na peça. Porque nós somos comunicadoras, a gente gosta de se comunicar e tal, eu fiz jornalismo, historiador, enfim. Mas, por exemplo, até com a peça, que é isso... Uma coisa é você falar com a câmera, outra coisa é você falar ao vivo. Isso já dá um shift muito difícil. Eu ando com muita dificuldade de voltar para a internet, porque eu realmente mergulhei em um outro processo. Quando você sai do Instagram e vai para o TikTok, também é uma outra linguagem. É um outro tempo de edição. É um outro público. É outro então, público não total. é fácil. É mais fácil alguém que está no TikTok vir para o Instagram, né? É uma vinda mais fácil. Porque já vem com uma comunidade assim, é uma foto, robusta. e assim, você pode fazer uma outra coisa ali, né? Mixar os conteúdos. É que o o conteúdo TikTok... do TikTok funciona no Instagram. Ao contrário, às não, vezes não funciona. Exatamente.
Ao contrário, às vezes Que aí também Então, é assim, essa geração que tem uma relação de muita proximidade com bancos digitais. Exato. Porque eles já estão ali, eles só vão migrar de um aplicativo para o outro e fazer essa conexão. A gente que já vem de uma relação com o banco físico, a mãe que preenchia o cheque, o carbono. Então, é isso, né? Como que a gente educa essas pessoas de que esse também é um ambiente seguro, de que essa tecnologia otimiza o tempo dele e que é tão legítimo quanto a ida no banco físico. Aham. Então, aí, no final das contas, a gente está ainda em justificações. Então, a gente justifica que o conteúdo do TikTok não funciona no Instagram. Mas, assim, o banco digital é tão bom quanto um banco físico. Então, assim, um banco tradicional. Então, a gente está aqui entendendo o que funciona, o que não funciona, como que a gente conecta as gerações, como que é E se adaptando com os novos problemas que as novas facilidades trazem, né? Exato. Porque as pessoas tentam, assim, os golpes que eram dados fisicamente foram pro virtual. Então, quando alguém fala assim, mas é perigoso viver, né? A gente acorda de manhã, tá perigoso. Dentro de casa, fora de casa. Que antes era assim, dia de pagamento de salário. Minha mãe falava, não entra no banco, não saca dinheiro, porque vai ter um ladrão na porta esperando para um sequestro. Sim. Era esse. Aí hoje, eu não posso colocar o meu cartão no site, porque alguém vai entrar, vai clonar o meu cartão. Então, assim... Mas por isso que vem no Pay, né, Thay? No Pay. Ok, meu querido. No Pay, Aqui nem que eu não não. fosse garota propaganda, eu ia realmente Você ia se converter. agradecer publicamente a isso. Porque realmente é uma coisa que parece tão simples, né? Mas que nunca tinha sido pensada, né? É muito louco isso, sabe? Então, assim, realmente eu sou time Nubank.